senhor Emir Diniz Costa Júnior. A qualificação dele se abre só para mim, José. O senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo? Sabe do que está sendo acusado nesse processo, está apto a ser interrogado nessa data, né? Eu vou genericamente perguntar qual que eram as atribuições do senhor na época dos fatos que são imputados, em 2010, final de 2010, começo de 2011, quais que eram as atribuições do senhor, do que o senhor sobrevivia. Bom, boa tarde, eu sou engenheiro civil, trabalho na Odebrecht desde 1985, hoje em dia não trabalho mais. Naquela época eu era responsável pelas obras de uma estação de tratamento de esgoto do projeto Aquapolo, que ficava na divisa entre São Caetano e São Paulo, uma obra privada da empresa para fornecimento de água de reuso. Eu só tinha esquecido de alertar o senhor que o senhor tem um acordo de colaboração, né, com o Supremo, e por conta disso o senhor se comprometeu a falar a verdade sob pena de revogação do acordo, né? E o senhor trabalhava há quanto tempo na época na Odebrecht? Naquela época, de 2010 a 85, eram 25 anos. Naquela época eu tinha 25 anos de empresa. Já como engenheiro? Como engenheiro civil. Durante o mês de dezembro, segundo relatou o senhor no processo de investigação, o senhor foi chamado pelo seu superior para uma tarefa específica. Isso, na época meu superior era o engenheiro Carlos Armando Pascoal, era o diretor superintendente da região de São Paulo e Sul, e o meu escritório ficava na obra, né, ali, como eu disse, no Aquapolo, e ele me chamou no escritório central da empresa, que ficava no edifício Eldorado, em São Paulo, ali na Marginal Pinheiros. Então ele me chamou no seu escritório e me disse que precisava que eu destacasse um engenheiro de confiança para que a gente fizesse uma reforma no sítio em Atibaia, que seria usado pelo presidente Lula na época, e que eu procurasse na época uma pessoa designada Aurélio, Rogério Aurélio, e que me passou então um papelzinho com o seu telefone para que eu pudesse mandar na época então o engenheiro Frederico, que foi testemunha nesse processo. Senhor, ele foi ouvido como testemunha, mas foi o senhor que escolheu o Frederico ou o Carlos já tinha escolhido? Não, nós dois chegamos à conclusão que ele era a pessoa indicada, porque o Frederico ele é engenheiro civil, trabalhou na área de imobiliária da empresa por muito tempo. Também tinha nessa época seus mais de 25 anos, ele é um pouco mais velho que eu, e ele estava acostumado a fazer obras de edificação. Tá. Logo a primeira vez que o senhor Carlos lhe chamou, já foi lhe dito que era uma obra num sítio para o presidente. Exatamente. Então já no primeiro contato o senhor já sabia que a obra era para o senhor presidente à época, e dentro das atribuições que o senhor tinha até então, com 25 anos de casa, o senhor já tinha feito alguma tarefa semelhante? Não. Não? Eu comecei na empresa na área de produção, na área de obras, depois passei para a área técnica, a área de projetos, depois passei para a área de engenharia, e quando eu fui para o exterior, eu fui para o exterior em 93. Comecei em 85, 93 eu fui transferido para o exterior, aí trabalhei em várias obras de estrada, de saneamento, túneis, hidrelétricas, metrô. Nunca tinha trabalhado em obras de edificação e tampouco tinha feito reformas de por residências. Favor, nem a favor de ninguém. Nem a favor de ninguém. E nesse caso específico, lhe foi pedido então para chamar um engenheiro para responder, mas o senhor ficava responsável pelo andamento? Eu era o responsável pela obra do Aquapolo. Na empresa, a hierarquia era abaixo do Carlos Armando, era eu, e o Frederico, ele era meu liderado na época. Tá. Com relação às orientações que constam no seu depoimento, que o Frederico também falou no depoimento dele, de que não houvesse, durante a execução da obra, qualquer identificação da Odebrecht, isso já foi dito logo de início? Ele me passou orientação que, em primeiro lugar, é claro que ia ser tratado de forma sigilosa, confidencial, que eu não... Então, já no primeiro contato, Sim. ele falou, eu vou te passar uma tarefa sigilosa, confidencial. Isso. Tá.
me disse, inclusive, que não usasse nenhum dinheiro da contabilidade da empresa, que eu procurasse uma pessoa, na época era Lúcia Tavares. Na época eu imaginava que fosse da tesouraria da empresa, né? Que ele me mandou ligar para ela e pedir o dinheiro que fosse necessário para fazer o trabalho. Ela ia me mandar entregar em dinheiro. E que eu usasse só esse dinheiro em efetivo para fazer os cargos da obra. Então, e com relação à mão de obra, o que aconteceu? A gente estava numa época da obra, no final de dezembro, perto das férias. Essa obra estava de acordo com o andamento, estava bem adiantada, a gente não tinha problema. Eu ia dar, inclusive, férias coletivas no final do ano, Natal e Ano Novo. Então, eu mesmo falei para ele que a gente podia pegar um pouco de gente de confiança da obra, né? Porque ia ser muito difícil fazer essa obra posteriormente. Desculpa. Eu vou adiantando assim, quando o Frederico depois foi lá falar com o Aurélio, que o Aurélio pediu que os trabalhos fossem feitos até o final do ano, que era para quando o senhor presidente saísse do cargo, ele já fosse desfrutar lá do sítio. Então, não ia dar tempo mesmo de ser feito, né? O Frederico me falou isso. E a gente então escolheu lá da obra uma equipe que a obra tinha concreto, tinha acabamento, um pouco de acabamento, tinha lá um prédio administrativo. Então, era terminar uma obra começada. Não, eu falo assim, a obra do Aquapolo. Tá. Ela tinha pedreiros, tinha carpinteiros, tinha gente de edificação, apesar de não ser uma obra de edificação. Então nós escolhemos lá alguns pedreiros, alguns armadores, alguns carpinteiros e levamos para lá. E posteriormente o Frederico viu que não ia conseguir fazer com a equipe que a gente tinha e me pediu autorização para a gente indicar um empreiteiro que já tinha trabalhado para a gente, o senhor Carlos Rodrigues do Prado, que também já foi ouvido nos autos. Ele disponibilizou aí umas 10 pessoas da equipe dele também para trabalhar nessa obra. Mas esse contato daí era o Frederico que fazia e só reportava ao senhor? Isso. O contato com o Carlos? O Frederico me perguntou se podia chamar ele, eu achei que também era, como ele já tinha trabalhado muito tempo da empresa, que ele tomasse todos os cuidados que tinham sido me repassados de tomar, de sigilo também, mas que podia usar ele. Nesses 25 anos de empresa, foi o primeiro contato que o senhor teve com a senhora Lúcia Tavares? Foi. O senhor sabia qual é exatamente a função? O senhor falou que achava que era alguém Eu pensei que era tesouraria, né? Porque ele mandou pegar dinheiro com a empresa. Eu não sabia da existência desse departamento de operações estruturadas. O senhor não sabia e nunca tinha tido... O senhor já tinha tido, em outros casos, recebido em dinheiro e orientação para pagar em dinheiro, de não sair recibo no nome da Odebrecht? Não, em primeiro lugar, como eu disse, eu entrei em 85 e em 93 eu fui para o exterior. Quer dizer, eu nem era gerente ainda na empresa. E no exterior eu sempre trabalhei em obras que não houveram nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de dinheiro de caixa 2, nada dessas coisas. Então nunca tive esse tipo de, vamos dizer, exposição nesse negócio. O senhor chegou a estranhar essa situação? Eu entendi porque, como ele me disse que era para fazer para o presidente, eu imaginei que a empresa não queria realmente se aparecer, né? Tá. Mas o senhor não indagou mais alguma questão das razões pelas quais? Ou... Olha, apesar da eu já ter maturidade na época, né, de saber o que eu estava fazendo, eu sabia que era uma ordem da empresa, eu tinha que cumprir aquela ordem. Ele não tinha me escolhido também, assim, o Emir é qualquer um, vou mandar lá. Eu sempre fui uma pessoa de confiança da empresa, né, com a maturidade necessária para entender o que estava acontecendo naquela época. Efetivamente, eu não tinha nada a ver com o favor que ia ser feito ou alguma coisa desse tipo, mas eu entendi que a empresa precisava fazer esse favor, me pediu para fazer da forma que pediu e eu cumpri exatamente o que tinha que ser feito, né? Tá. O senhor chegou a contatar o Rogério? Não, eu não. Esse contato, como eu já tinha relatado antes, foi feito pelo Frederico. A primeira vez que foi feito o contato, o Aurélio pediu que fosse se encontrar no apartamento do então presidente Lula em São Bernardo do Campo. E a propósito, essa foi uma das razões por que eu fui escolhido para fazer esse trabalho. Além da minha confiança, a obra que eu estava fazendo era no ABC Paulista. Então ele me pediu para ir lá. O Frederico foi lá
viu que no prédio não tinha nada que a gente pudesse fazer, era um vazamento de uma laje de cobertura. Ele só indicou, olha, eu faria assim, assado, e tem certas empresas que fazem, indicou lá a forma que ele achava que podia ser feito. Realmente o serviço de permeabilização de laje é um serviço especializado que a gente não faz mesmo. E de lá eles foram diretamente para o sítio, onde foi requerido as obras que eu relatei que foram feitas. E essas questões foi o Frederico que relatou para o senhor? Foi o Frederico que me relatou. Tá. O Rogério chegou, alguém te explicou quem era o Rogério, se ele era um funcionário pessoal, se era um funcionário da presidência? Na época não, na época o Casarmando me falou que era a pessoa responsável pela obra. Tá, na eu época, não então, sabia não que, sabia quem que era ele Rogério. era, vamos dizer, ajudante de ordem, não sei se é essa a função dele, mas não sabia que essa era a função dele. Nem o senhor teve nenhum contato com ele? Não tive contato com ele. Segundo o seu superior na época, o Carlos Armando falou, ele teria saído de férias e o senhor continuou tratando as questões com o superior dele? Essa obra foi no final do ano. No final do ano, normalmente, tem as férias de todo mundo e tem aquela reunião de final de ano que a Odebrecht fazia antigamente, né? De apresentação dos resultados e planejamento. O Carlos Armando, ele efetivamente saiu de férias. Eu não precisei tratar com ninguém ao longo desse período. Efetivamente, ele me passou as informações que eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer. Até então não teve nenhum percalço, tudo correu como era previsto. A única coisa que eu precisei consultar ele depois foi uma suplementação do primeiro dinheiro que a gente tinha pedido. Nós tínhamos pedido R$500 mil, e que durante a obra a gente viu que não ia dar conta. A obra de reforma tem essas peculiaridades, você não sabe exatamente o que você vai fazer. Nós precisamos de mais de R$200 mil. Eu pedi a ele e ele também autorizou que eu usasse da mesma forma. O senhor pediu para o Carlos Armando? Para o Carlos Armando. O senhor chegou a tratar com o senhor Alexandrino ou com alguém acima do senhor Carlos Armando? O senhor Alexandrino entrou em questão quando a gente tinha terminado o trabalho, já uns 3 meses depois, lá para o mês de abril, eu acho, abril, maio, não sei direito, quando ele pediu que eu o acompanhasse ao escritório do advogado Roberto Teixeira, para que eu explicasse a eles como que a obra tinha sido feita e que eles iam bolar uma forma de regularizar esse contrato, para que, primeiro, não parecesse que a Odebrecht tivesse feito o trabalho, e, segundo, para que desse legalidade à contratação dessa obra pelo proprietário de registro do terreno. Eu vou voltar a esse assunto depois. Tá bom. Eu só queria ver, primeiro, a questão... Então, o senhor e o senhor Frederico assumiram a obra em meados de dezembro de 2010. Isso. O senhor havia orçado inicialmente o senhor Frederico em R$500 mil. E depois verificou a necessidade de suplementar por mais R$200 mil. Isso. O dinheiro quem pedia para a senhora Lúcia Tavares era o senhor. Isso. Todas as vezes foi o senhor? As 2 vezes foram 2 vezes. Foi o R$500 mil e depois o R$200 mil. Isso. Como que esse dinheiro chegou até o senhor, se é que chegou para o senhor? Chegou para mim no escritório que eu tinha no Aquapolo, através de um mensageiro que foi lá a primeira vez. A Lúcia me falou assim, olha, ele vai te entregar o dinheiro, para ele saber que você é você mesmo, eu vou te passar uma senha e você passa para ele. Então ela me passou uma senha. Mas sem uma palavra, alguma coisa para o senhor falar para o mensageiro? Uma palavra, sei lá, como é que eles... uma palavra. Aí ele chegou lá e falou assim, olha, senhor, eu vim entregar uma encomenda para o senhor aqui, o senhor tem alguma coisa para falar? Eu falei, tenho, palavra X. Aí ele me entregou o dinheiro. Eu já relatei também que a primeira vez quando eu soube que eu ia receber R$500 mil em dinheiro, eu fui... O senhor recebeu de uma vez os R$500 mil? Os 500 foi de uma vez. Tá. Eu passando na rua, me deparei, por sorte, com esses caminhões que vendem cofre, aqueles cofres de ferro que vende aí, os caminhoneiros vendem, aqui talvez venda também. Então aí comprei um cofre para guardar esse dinheiro. Aí eu guardei ele num armário desses que eu tinha no meu escritório lá no Aquapolo. Dentro do armário eu guardei o dinheiro lá, a primeira vez. A segunda vez, guardei no mesmo lugar o dinheiro. O Frederico, à medida O senhor lembra que mais ou menos as datas que foram esses 2 pagamentos?
Foi nesse período, foi assim, Final de o dezembro. primeiro foi na segunda semana, porque Já foi para estava começar. começando a obra na segunda semana. Já começou, a gente já recebeu o primeiro. E o segundo, eu não lembro se foi no final de dezembro ou no comecinho de janeiro, mas foi por aí. E aí o senhor ia passando para o Frederico. À medida que semana a semana, o Frederico ele me passava a necessidade de dinheiro que tinha retirado naquela loja de material de construção que tinha lá, alguma mão de obra local que às vezes ele tinha que pagar lá. Aí ele entregava, eu colocava no envelope e ele entregava para que o senhor Aurélio fizesse esses pagamentos. Tá. O Ele senhor e o Aurélio entregava para o Frederico. em mãos para o Frederico no seu escritório. No meu escritório. O Frederico saía do seu escritório com o dinheiro e aí entregava para o... E chegava lá em Atibaia e entregava para ele. Ele me disse Aurélio. que eles faziam uma vez por semana um fechamento de conta com o material de construção, que era o maior consumidor desse dinheiro. Tá. E aí me falou, essa semana deu 100 e pouco, na semana que vem deu 98. Como que ele fazia a prestação de contas? Era na confiança. Não fazia prestação de conta. Era na tudo confiança na que o confiança. Frederico estava fazendo tudo correto e os teus E a superiores empresa também, também acreditou que eu não ia. que o Com senhor e o certeza seu que não ia Frederico ficar estavam com esse fazendo dinheiro. tudo correto. Claro. Tá. Mas algumas notas foram emitidas e entregues para o senhor, né? De aquisição de produtos. No final da obra, Já no final, em janeiro. já no final da obra, tiveram algumas notas que depois eu recebi. Por exemplo, eu vi umas notas, uma que tinha sido de uma porta, que era que foi feita pelo Paulo Cantovic, que era um engenheiro abaixo do Frederico, que ficava residente na obra lá. Então o Paulo, ele comprou uma coisa, o Frederico comprou alguma coisa que tinha nota, no final ele me entregou lá um envelope cheio de notas que eu guardei lá nesse cofre uma época. Lá. O Frederico lhe entregou algumas notas que estavam no nome dele e no nome desse outro engenheiro subordinado a ele. Não, em nome eu lembro que tinha uma do Paulo. Do Frederico eu não lembro nota em nome dele, não. Tá. As notas, o Frederico me falou, que tudo que ele comprava lá na lojinha era o portador. Tá. E a maioria não era nem emitido nota, era só feito aqueles nota de recibo Tá. de venda. O senhor chegou aí no sítio? Eu acho que eu me lembrei depois que com o final da obra, eu fui uma vez com o Paulo lá, no finalzinho da obra mesmo. Uma vez eu fui com o Paulo, o Fred já tinha saído, o Fred, quando a gente precisou dele no começo de dezembro, ele ia tirar férias. Tá. Aí como eu fiz esse pedido para ele disse, olha, eu vou suspender minhas férias e quando estiver acabando eu saio. Tá. Então efetivamente ele saiu lá para o dia 15 de janeiro, por aí, e eu fui lá uma vez com o Paulo ver como é que tinha ficado tudo, e aí que eu vi essa nota dessa porta, essas coisas, entendeu? Tinha alguém que se apresentou como responsável pelo sítio quando o senhor foi fazer essa vistoria? Olha, esse Aurélio não estava lá. O Aurélio não estava lá? Quem abriu o portão foi o tal do Maradona, que abriu esse portão. Mas eu não conversei com caseiro. ele. O caseiro. Tá. Aí o senhor disse que terminou a obra, então, foi o quê? Final de janeiro? 15 de janeiro, 20 de janeiro no máximo. Reportou ao seu superior que estava tudo findo, o senhor foi fazer ao longo- vistoria até e o senhor não teve mais notícia disso, até abril. Só uma coisa que eu lembrei, o Carlos Armando, numa época dessas férias dele, chegou a me passar um e-mail perguntando como estava. E eu respondi, tá indo bem, vamos terminar no prazo, alguma coisa assim. Tá. Eu lembro de ter tido esse episódio. Bom, aí terminou esse negócio, como eu disse, graças a Deus não teve nenhum acidente lá. A minha maior preocupação nessa obra, para falar a verdade, era acidente de trabalho. Eu sabia que a gente não estava fazendo uma coisa que já não era certa. Se eu tivesse um acidente de trabalho lá, aí que a coisa complicava mesmo. Então eu dei graças a Deus que a gente Porque terminou não tinha a obra. contrato escrito, não tinha nada Não tinha- seguro, não não tinha- tinha nada contratado. Não. Tá. E a mão de obra estava recebendo por fora, estava tudo Os pedreiros também estavam recebendo em espécie, tudo assim, sem recibo. sem recibo. Então Tá. era um negócio que eu já sabia que não era certo. Se eu tivesse um acidente de trabalho, é que complicava mesmo. Né? Aí Tá. terminamos a obra, achei muito bom, né, tudo. E acabamos. Quando foi lá em abril é que ocorreu o assunto que eu reportei também. Que daí foi o superior do Carlos que entrou em contato direto com o senhor. O caso me falou que ia precisar desse apoio e que o Alexandre ia me procurar. Aí eu
Tá. Então, até então, não tinha nenhum contrato escrito, não tinha nota emitida em nome nem do proprietário, nem em nome da Odebrecht. Não, a princípio tudo ia ter sido feito fora de registro, com dinheiro em efetivo, e o assunto ia morrer. E aí o que se tentou depois foi regularizar a construção. Averbar na matrícula, regularizar essas questões. Foi isso, exatamente. Aí o Alexandrino pediu que eu acompanhasse ele ao escritório do advogado Roberto Teixeira, que fica ali nos Jardins, em São Paulo. E falou, chega lá, você reporta como foi feita a obra e ele vai ver uma forma de como ele conseguir regularizar isso. Aí eu expliquei exatamente, olha, fizemos assim com nossa mão de obra, pagamos assim, tinha algumas notas que a gente tinha um envelope cheio delas. O senhor ainda tinha guardado no seu cofre? Esse negócio. Aí ele falou assim, e esse Carlos do Prado aí, quem que é? Eu falei, esse é um empreiteiro que trabalhou muito tempo com a gente e fez essa prestação de serviço lá, ele botou lá na época umas 10 pessoas. Então esse cara poderia, então, emitir uma nota sobre esse trabalho que ele fez? Eu falei, poderia, até porque quem pagou ele foi o Aurélio, né? Eu podia dizer que o Aurélio era funcionário do Paulo Bittar, né? Eles bolaram desse jeito. E assim, eles me instruíram para fazer desse jeito. Então eu chamei o Carlos e marquei um encontro com ele lá em Indaiatuba. Ele era da região de Campinas, então eu estava indo lá para Indaiatuba, então marquei um encontro com ele lá, num estacionamento aberto lá de um clube que eu ia. Expliquei para ele assim, para que ele também não se rascasse mais com as coisas. Eu falei assim, olha, lembra aquele serviço que o senhor fez lá em Atibaia, assim, assado? O proprietário está querendo agora que você emita uma nota para regularizar isso. Ele falou assim, tá bom, como é que você quer que faça? Eu falei assim, eu tenho um contrato aqui que a gente já bolou, levei o contrato para ele. O senhor tinha uma minutinha de contrato de prestação de serviço, de engenharia. 3 folhinhas muito simples, dizendo, olha, a obra é tal, o valor ia ser compatível com o que o Carlos recebeu. O que ele recebeu e que o outro pudesse comprovar que pagou, inclusive, né? Então, eu levei isso para ele lá, ele era um cara que confiava muito na gente, eu imagino que até hoje confio, e então assinou o contrato e emitiu uma nota uma nota genérica uma nota de valor global. Valor do contrato, construção, reforma de sítios, com data retroativa, assinado com data retroativa. Com data, eu não lembro a data o contrato era com data retroativa, a nota eu não lembro. Aí eu peguei esses documentos, aí falei, Alexandrino, eu estou com aquilo pronto já. Aí o Alexandrino marcou para mim uma segunda reunião lá no escritório do Dr. Teixeira. Eu fui lá, entreguei o documento, 5 minutinhos, entreguei esse envelope, expliquei para ele que estava tudo assinado e saí. Foi a minha última atuação nesse caso. Tá. O senhor tinha contato frequente com o senhor Alexandrino ou foi só nessa situação? Eu conheci o Alexandrino nesse fato. Nesse fato. De lá para cá, depois eu conheci ele, porque ele era representante da empresa no Associação Indústria, associação de classe aí, a gente tinha alguma coisa do projeto Aquapolo que tinha a ver. Depois eu tive outras coisas com ele de trabalho. O senhor sabia desde então da proximidade dele com o ex-presidente? Eu sabia que ele era o diretor da área institucional, mas não sabia o que ele fazia efetivamente. Né? Tá. Quando o senhor Alexandrino lhe levou no escritório do senhor Roberto Teixeira, ele te falou que o senhor Roberto era advogado de quem? Ou por quê? Ele me falou que era advogado do presidente Lula. E que estava tratando de regularizar a obra que foi feita no sítio. O senhor sabia até então quem era o proprietário registrado do sítio? Em nome de quem que o sítio estava registrado? Não, fiquei sabendo ali. Naquele dia que o senhor ficou sabendo, o senhor chegou a conversar com o senhor Fernando Bittar em algum momento? Não. Ele não estava junto no escritório do senhor Roberto Teixeira quando o senhor foi? Não, eu não conheço ele. Nunca conversou com ele? Falando nisso, eu peço desculpa porque eu falei o nome Paulo Bittar. É Fernando. O nome é Fernando. Paulo é um amigo meu que não tem problema. Eu confundi o nome. Então o senhor falou, o senhor não chegou a conversar nenhuma vez com essa pessoa que, em nome de quem está registrado o sítio?
Fernando Bittar o senhor nunca Não conversou? conheci, não. E o senhor foi apresentado para o senhor Roberto Teixeira como advogado, como sendo advogado do senhor presidente? Isso. Não do senhor Fernando Bittar. Mas aí os dados do senhor Fernando Bittar para fazer o contrato Ele com me passou quem ali que na te hora. passou? Foi o próprio Roberto Teixeira. Roberto Teixeira te passou o nome, endereço, qualificação toda e pediu, qualificação pra faz botar. para mim um contrato de prestação de serviço. Isso. E o valor do contrato que na estava época- de acordo com as possibilidades do senhor Fernando Bittar. Pronto. O senhor, quem te passou foi Roberto Teixeira, quem te passou assim, não, tem que ser o valor de 200 mil, 100 mil, 500 mil. Na época ele me perguntou quanto que eu achava que tinha sido pago para ele. Eu falei que era, eu acho que era cento e poucos, não lembro quanto. Quanto teria sido pago para o senhor Carlos Prado? Eu falei, olha, o valor que foi pago para ele, eu acho que foi cento e poucos, ou 150, sei lá. Aí ele falou, esse valor é coerente, pode pôr. Eu falei, tá bom, então. Vou fazer um contrato assim e te apresento assim que conversar com ele. O senhor Carlos Prado também não questionou. Como ele recebeu esse dinheiro, eu falei para ele que era para regularizar, e ele disse, opa, então tá bom. Tá. Aí o senhor entregou esse contrato assinado pelo senhor Carlos Prado para o senhor Roberto Teixeira na segunda reunião e entregou também os recibos que o senhor tinha porque eu guardado no cofre. Isso foi combinado, desculpa não ter falado isso. Ele falou também, e você tem algum documento? Porque o contrato, para que também casasse o valor efetivo dessa obra com o que foi feito, o Carlos só poderia fazer contrato de mão de obra. Porque o Carlos também, por sua vez, não comprou nenhum material. Ele não tinha nenhum material nada no nome na dele. contabilidade dele. Tá. Então ele não poderia dar nota de material. Então foi o combinado esse. Ele vai dar uma nota de prestação de serviço. Você junta com essas notas que eu tenho aqui e forma aí o seu pacote de regularização de obra. De regularização para vedação na matrícula. Tá. Exatamente. E essa segunda conversa, então, foi 5 minutos? O senhor não teve mais Foi contato? super rapidinho. Tá. O senhor relatou que, dentre as notas que o senhor entregou para o senhor Roberto Teixeira, o senhor se deparou na imprensa com a menção de alguma delas na busca e apreensão no apartamento do senhor ex-presidente. É isso? Na época que esse assunto veio à tona, né, que estava a investigação da polícia e tudo, eu vi um dia no jornal que numa busca e apreensão na casa do presidente tinham sido encontradas várias notas do sítio. E eu lembrava dessa da porta, que era uma porta lá da entrada, grande, não sei o que tava, e eu lembrava do nome do Paulo Cantovic, que saiu lá na... Então, o senhor lembra que essa nota de aquisição da porta do sítio, que foi apreendida no apartamento do senhor ex-presidente, era uma das que estava no envelope. Entregou para o senhor Roberto Teixeira. Isso. Tá. Não sei se ficou mais alguma questão. Teve uma questão que eu reportei depois do meu depoimento, foi que eu encontrei nesse meu dever de colaborador, assinado com a Procuradoria, tinha o dever de apresentar provas de corroboração. Então eu lembrei que o meu motorista, como eu não enxergo, eu sempre tive motorista na empresa. Uma diferença que isso era comigo. Como eu não posso dirigir, não enxergo, eu enxergo. Mas, então eu tinha um motorista. E esse motorista foi quem me levou a primeira vez no escritório do Dr. Teixeira. E eu lembro que, da primeira vez, eu esqueci de pedir aqueles selinhos que você pede de estacionamento quando você vai no prédio, lá no escritório. E ele pagou com o dinheiro do fundo de caixa que o motorista tinha e prestou conta. Aí eu lembrava mais ou menos da época, pedi para o Odebrecht procurar no arquivo morto Da prestação de conta. essa prestação de conta em nome desse motorista e achei lá o recibo de estacionamento dessa data de abril. Confirmando a reunião no escritório do senhor Roberto Teixeira. Confirmando que eu estive que lá. esteve né? no prédio, pelo menos. Tá. E efetivamente eu sei que era O senhor estava lá. Foi. E esse motorista era sempre o mesmo? Eu tive esse motorista depois que eu vim do Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive ele... Eu tive um primeiro de pouco tempo, depois eu tive ele o resto até eu me aposentar, eu fiquei com ele. Tá. Pelo Ministério Público. Boa tarde, senhor Mi. Tudo bem? Boa tarde. Senhor Mi, o senhor Frederico, você reportou o que era para ser feito lá no sítio? Sim, logo da primeira reunião que ele teve com o senhor Aurélio pediu que eu
pediu a ele que as seguintes obras fossem feitas. Logo na entrada do sítio do lado esquerdo, construiu uma casinha de quarto e sala e uma kitnet lá, uma cozinha, para hospedagem da segurança do senhor presidente, quando ele fosse lá. Pediu que construíssem 4 suítes, que era uma obra que já tinha sido iniciada, já estava com a fundação e a estrutura metálica pronta. Eram 4 suítes. Pediu que a gente também terminasse 2 depósitos, que depois eu fiquei sabendo que era a adega do senhor presidente, que até saiu na televisão também, teve um roubo lá, parece. E o outro era um quarto de empregado. Além disso, a reforma da piscina, que estava em vazamento, tinha um vazamento lá e precisava estender um pedacinho também, ele queria que fosse maior, fazer uma parte mais rasinha. E pediu que a gente fizesse o alambrado e o gramado de um campo de futebol que tinha lá. E pediu várias outras coisas que a gente não pôde fazer, que eram obras que envolviam terraplenagem. Na época de dezembro chove muito lá em São Paulo e a gente falou que não dava tempo de fazer, que era aumentar o tamanho de uns lagos que tem lá no sítio, queria que fizesse uma quadra de tênis também, que a gente não podia fazer, que quadra de saibro também não dá para fazer no inverno. Essas foram as obras que pediram que foram feitas. Eu vou pedir só para interromper para a gente começar um novo áudio, pelo tamanho.